padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é sábado, lembremos-nos, a nossa igreja nos convida de modo muito especial e particular no sábado a fecundar em nossos corações a nossa devoção a Maria, porque a devoção a Maria não é um simples devocionalismo, não é um simples sentimentalismo, é na verdade uma escola no segmento de Jesus, em que contamos com a condição da mãe que nos protege e ao mesmo tempo da discípula que nos inspira. Por isso somos chamados a nos deixar tocar pela força do amor de Deus. Como Pedro, que toma a palavra diante de Jesus naquele momento da transfiguração e confessa porque estava de fato cheio da força do amor de Deus, dizendo: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, na verdade, nem sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo diante de tanta maravilha. Foi então quando desceu uma nuvem e cobriu com a sua sombra, e de dentro veio uma voz, que é a voz que precisa ser escutada. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Ajuda-nos de modo singular e profundo o que temos do tratado sobre a transfiguração de Pedro de Blois, um presbítero. Ele diz: teria o Deus Verbo renunciado completamente à humilde condição da natureza humana no momento da transfiguração de Cristo? Teria ele, ao revestir temporariamente a veste de glória, rejeitado a indumentária grosseira dos cativos que somos nós? Não aconteça que o homem, assumido pela graça, seja rejeitado por causa de qualquer honra ou glória que for. Uma vez assumida pela divindade, a natureza humana não conhece divórcio nem recebeu libelo de repúdio. O sacramento desta união bendita permanece intacto. Essas realidades, meu irmão, minha irmã, que Deus uniu, nenhuma ocasião de honra ou necessidade vieram separá-las. O Senhor Jesus viveu verdadeiramente a miséria da nossa condição mortal, conservando íntegra a glória da divindade. Assim, pôde revelar a glória da imortalidade numa carne ainda mortal. Depois da ressurreição, ele mostrou em seu corpo glorificado as cicatrizes de suas feridas. Hoje, em virtude do mesmo poder, demonstra numa carne passível a glória da ressurreição. Assim, no momento em que estava sendo glorificado, continuava sujeito ao sofrimento, ele que, em meio às fraquezas de nossa condição mortal, permanecia verdadeiramente mortal. Com efeito, por meio desta visão, Cristo fortaleceu naqueles 3 discípulos de modo admirável os rudimentos de uma nova fé. Até aquele instante, eles poderiam ter hesitado em acreditar que Cristo era ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Mas agora já o sabem, pois presenciaram o espetáculo visível e adquiriram para a própria fé um olhar penetrante. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os 3 discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que antes deve vir Elias?
Jesus respondeu: de fato, antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado, eu, porém, vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Meu irmão, minha irmã, o cenário descrito, portanto, indica-nos o sentido e a dimensão transcendente de nossa vida em Deus. Por isso, Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João, sozinhos a um lugar à parte, na montanha, no alto, e transfigura-se diante deles. Roupas brilhantes, brancas, que nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. E ali aparecem Elias e Moisés conversando com Jesus, para mostrar exatamente a unidade da revelação, a beleza de Deus que nos acompanha no nosso caminho e se revela, dando-se na força do seu amor a nós, e que vai chegar agora da profecia, da lei, ao ápice do amor transbordado na presença amorosa de Cristo. Abre-se o indispensável diálogo amoroso e confiante entre Deus e a criatura humana. Pedro toma a palavra e diz: mestre, aqui é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, para ti, para Moisés e para Elias. Ele nem sabia o que estava dizendo, porque estavam cheios de medo, isto é, de temor, por ver de fato a força do amor de Deus. Foi então quando uma nuvem os encobriu com sua sombra e uma voz dela veio dizendo: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. É exatamente, amado irmão e amada irmã, este o grande segredo. Pois, olhando de repente em volta, não viram mais ninguém a não ser Jesus com eles. E ao descerem da montanha, ordenou que não dissessem nada a ninguém a respeito do que tinham visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas queriam saber o que significa ressuscitar dos mortos. Este é o nosso desafio. Se compreendemos o sentido da nossa vida, nosso ponto de partida e nosso destino. Meu irmão, minha irmã, só na força deste permanente diálogo místico é que a criatura humana encontra forças para resistir e caminhar no amor. A exemplo de São Policarpo, bispo e mártir, cuja memória hoje celebramos, como lemos na carta da igreja de Esmirna sobre o seu martírio como um sacrifício abundante e agradável. Quando ficou pronta a fogueira, no dia do seu martírio, Policarpo desfez-se de todas as vestes, desapertou o cinto e quis se descalçar sozinho. Antes nunca o fazia, porque todos os fiéis se precipitavam a ajudá-lo ao ver a oportunidade de tocar a ele. Na verdade, mesmo antes do martírio, ele era tratado com grande respeito por causa da santidade de sua vida. A santidade de sua vida, ele a conquistou por compreender o caminho de Cristo e se doar nele, como somos chamados a fazer o mesmo. Só assim a nossa vida encontrará de verdade o seu sentido autêntico. Supliquemos essa graça pela intercessão da amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã,
com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro.